Capítulo 38, Saad. Saad, pelo Alcorão, portador da mensagem, que isto é a verdade. Porém, os incrédulos estão imbuídos de arrogância e separatismo. Quantas gerações aniquilamos, anteriores a eles? Imploram, embora não haja escapatória. Assombraram-se os maquenses de lhes haver sido apresentado um admoestador de sua graça. E os incrédulos dizem, este é um mago mendar. Pretende, acaso, fazer de todos os deuses um só Deus? Em verdade, isto é algo assombroso. E os chefes se retiraram, dizendo, ide e perseverai com os vossos deuses. Verdadeiramente, isto é algo designado. Não ouvimos coisa igual entre as outras comunidades. Isso não é senão uma ficção. Porventura, a mensagem foi revelada só a ele, dentre nós. Qual? Eles estão em dúvida, quanto à minha mensagem. Porém, ainda não provaram o meu castigo. Possuem, acaso, os tesouros da misericórdia do teu Senhor, o Poderoso, o Liberalíssimo? Ou então, é deles o reino dos céus e da terra, e tudo quanto existe entre ambos. Que subam, pois, aos céus. Porém lá serão postos em fuga, mesmo com um exército de confederados. Antes deles, haviam desmentindo, o povo de Noé, o povo de Ad e o faraó, o senhor das estacas. O povo de Samud, o povo de Lot e os habitantes da floresta. Estes são os confederados. Cada qual desmentiu os mensageiros, por isso mereceram o meu castigo. E não aguardam estes, senão um só estrondo, que não demorará a vir. E disseram, ó Senhor nosso, apressa-nos a nossa sentença, antes do dia da rendição de contas. Tolera o que dizem e recorda-te do nosso servo, Davi, o vigoroso, que foi contrito. Em verdade, submetemos-lhe as montanhas, para que com ele nos glorificassem ao anoitecer e ao amanhecer. E também lhe congregamos todas as aves, as quais se voltavam a ele. E lhe fortalecemos o império e o agraciamos com a sabedoria e a jurisprudência. Conheces a história dos litigantes, que escalaram o muro do oratório? Quando apareceram a Davi, que os temeu. Então lhe disseram, não temas, pois somos dois litigantes, um de nós tem prejudicado o outro. Julga-nos, portanto, com equidade e imparcialidade, e indica-nos a senda justa. Este homem é meu irmão, tinha 99 cordeiros e a um só. E disse-me para confiá-lo a ele, convencendo-me com a sua verbosidade. David lhe disse, verdadeiramente, fraudou-te, com o pedido de acréscimo da tua ovelha, muitos sócios se prejudicam uns aos outros, salvo os fiéis, que praticam o bem, porém, quão pouco são. E Davi percebeu que o havíamos submetido a uma prova e implorou o perdão de seu senhor, caiu contrito em genuflexão. E lhe perdoamos tal falta, porque, ante nós, goza de dignidade e excelente local de retorno. Ó Davi, em verdade, designa-nos-te como legatário na terra, julga, pois entre os humanos com equidade e não te entregues à concupiscência, para que não te desvies da senda de Deus. Sabei que aqueles que se desviam da senda de Deus sofrerão um severo castigo, por terem esquecido o dia da rendição de contas. E não foi em vão que criamos os céus e a terra, e tudo quanto existe entre ambos. Esta é a conjectura dos incrédulos. Ai, pois, dos incrédulos, por causa do fogo infernal. Porventura, trataremos os fiéis, que praticam o bem, como os corruptores na terra? Ou então trataremos os tementes como os ignóbeis?
Eis, um livro bendito, que te revelamos, para que os sensatos recordem os seus versículos e neles meditem. E agraciemos Davi com Salomão. Que excelente servo, eis que foi contrito. Um dia, ao entardecer, apresentam-lhe uns briosos corcéis. Ele disse, em verdade, amo o amor ao bem, com vistas à menção do meu Senhor. Permaneceu admirando-os, até que, ó sol, se ocultou sob o véu da noite. Então, ordenou, trazei-os a mim. E se pôs a acariciar-lhes as patas e os pescoços. E pusemos à prova Salomão, colocando sobre o seu trono um corpo sem vida, então, voltou-se contrito. Disse, ó Senhor meu, perdoa-me e concede-me um império que ninguém, além de mim, possa possuir, porque tu és o agraciante por excelência. E lhe submetemos o vento, que soprava suavemente à sua vontade, por onde quisesse. E todos os demónios, alvaneios e mergulhadores disponíveis. E outros cingidos por correntes. Estes são as nossas dádivas, prodigalizamo-las, pois, ou restringimo-las, imensuravelmente. Eis que ele desfrutará, ante nós, de dignidade e excelente local de retorno. E recorda-te do nosso servo, Jó, que se queixou ao seu Senhor, dizendo, Satanás me aflige com a desventura e o sofrimento. Ordenamos-lhe, golpeia a terra com teu pé. Eis aí um manancial, de água, para banho, refrigério e bebida. E lhe restituímos a família, aumentando-a com outro tanto, como prova das nossas misericórdia e mensagem para os sensatos. E apanha um feixe de capim, e golpeia com ele, e não perjures. Em verdade, encontramo-lo perseverante, que excelente servo, ele foi contrito. E menciona os nossos servos Abraão, Isaque e Jacó, possuidores de poder e de visão. Escolhemo-los por um propósito, a proclamação da mensagem da morada futura. Em verdade, junto a nós, contam-se entre os eleitos e preferidos. E recorda-lhes Ismael, Eliseu e Ezequiel, uma vez que todos se contavam entre os preferidos. Eis aqui uma mensagem, sabei que os tementes terão um excelente local de retorno. São os jardins do Éden, cujas portas lhes serão abertas. Ali repousarão recostados, ali poderão pedir abundantes frutos e bebidas. E junto a eles haverá mulheres castas, restringindo os olhares, companheiras, da mesma idade. Eis o que é prometido para o dia da rendição de contas. Em verdade, esta é a nossa inesgotável mercê. Tal será. Por outra, os transgressores terão o pior destino. O inferno, em que entrarão. E que funesta morada. Tal será. E provarão água fervente e ícor. E outros suplícios semelhantes. Eis o grande grupo, que entrará no fogo conosco. Os prosélitos, dirão, qual? Mal-vindos vós também, por nos haverdes induzido a isto. E que péssima morada, terão. Exclamarão, ó Senhor nosso, aqueles que nos induziram a isto, duplica-lhes o castigo no fogo infernal. E dirão, seus chefes, porque não vemos, aqui, aqueles homens, os fiéis, que contávamos entre os maldosos? Aqueles dos quais escarnecemos, acaso, escapam às nossas vistas? Por certo que é real a disputa dos réprobos. Diz-lhes, sou tão somente um admoestador, não há mais divindade além do único Deus, o irresistível.
Senhor dos céus e da terra, e de tudo quanto existe entre ambos, o poderoso, o irresistível. Dize, esta é uma notícia sublime. Que diz Dinhais? Quer-se eu de todo o conhecimento, a respeito dos Celícolas, quando disputavam entre si. Só me tem sido revelado que sou um elucidativo admoestador. Recorda-te de quando o teu Senhor disse aos anjos, de barro criarei um homem. Quando o tiver plasmado e alentado com o meu espírito, prostrai-vos ante ele. E todos os anjos se prostraram, unanimemente. Menos Lúcifer, que se ensoberbeceu e se contou entre os incrédulos. Deus lhe perguntou, ó Lúcifer, o que te impede de te prostrares ante o que criei com as minhas mãos? Acaso, estás ensoberbecido ou é que te contas entre os altivos? Respondeu, sou superior a ele, a mim me criaste do fogo, e a ele de barro. Deus lhe disse, vai-te daqui, porque és maldito. E a minha maldição pesará sobre ti, até ao dia do juízo. Disse, ó Senhor meu, tolera-me, até ao dia em que forem ressuscitados. Deus lhe disse, serás, dos tolerados. Até ao dia do término prefixado. Disse, Satanás, por teu poder, que os seduzirei a todos. Exceto, entre eles, os teus servos sinceros. Disse-lhe Deus, esta é a verdade e a verdade é. Certamente que lutarei o inferno contigo e com todos os que, dentre eles, te seguirem. Dize-lhes, ó Muhammad, não vos exijo recompensa alguma por isto, e não me conto entre os simuladores. Este, Alcorão, não é mais do que uma mensagem para o universo. E, certamente, logo tereis conhecimento da sua veracidade.